Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse trabalho é sobre espectroscopia molecular. Será apresentado por Mariana Lima e Ana Ferreira. Somos alunos do curso de Química da Universidade Federal de Viçosa e o objetivo desse vídeo é apresentar dois espectrofotômetros e aplicações utilizando o instrumento, bem como características de cada modelo, cotação e, por fim, a conclusão. E a apresentação seguirá da seguinte maneira. Primeiro, iremos falar sobre as empresas escolhidas, seguido pela apresentação dos instrumentos, para fins de comparação. Para auxiliar ainda mais nesse sentido, nós vamos falar da cotação que foi feita para ambos, depois apresentar uma pesquisa como aplicação e, por fim, faremos a conclusão a respeito de tudo o que foi discutido. Agora, uma visão geral das empresas. A primeira que está aparecendo para vocês é a Shimadzu, uma empresa que tem sede em Kyoto, no Japão, e fabrica instrumentos de medição e equipamentos médicos. Foi criada no ano de 1875 e nessa imagem, na parte superior, nós temos um aparelho de diagnóstico por imagem. Descendo ao lado, nós temos um espectrofotômetro e na parte inferior, um HPLC. Agora, falando da Peak Instruments, uma empresa fundada no ano de 2017, com sede em Xangai, na China, tem uma boa reputação no mercado pela qualidade de seus produtos, assim como serviços. O primeiro instrumento, aqui nessa parte superior, é um espectrofotômetro, seguido de um pHmetro ao lado, e na parte inferior nós temos um colorímetro. Agora, em específico, iremos falar dos espectrofotômetros de cada empresa. Então, continuando, nós vamos falar sobre a apresentação dos instrumentos. Primeiramente, nós vamos falar do espectrofotômetro da Shimadzu, modelo UV2600-2700i. Esse instrumento apresenta grande aplicabilidade em vários setores da indústria, desde a indústria química, de medicamentos, cosméticos, passando pela construção, na indústria têxtil e na indústria de alimentos. Ele ainda pode ser utilizado para parâmetros de quantificação relativos ao meio ambiente, como, por exemplo, a qualidade da água. Então, ele é um instrumento que apresenta diversas aplicabilidades em diversos setores da indústria e da pesquisa em química. Como características gerais desse instrumento, nós podemos citar que ele é de duplo feixe, com uma resolução de 0,1 nanômetros, uma exatidão de mais ou menos 0,1 nanômetros, ele possui lâmpadas de halogênio e deutério, um fotomultiplicador do tipo R928, cubeta de quartzo de 10 mm de caminho óptico. Ele vem equipado com o software Lab Solution UV-Vis, da empresa Shimadzu, velocidade de 14.000 nanômetros por minuto, e ele também apresenta uma garantia de 15 meses após o embarque e de 12 meses após a instalação. Sobre características específicas do modelo UV2600i, que foi o modelo que nós conseguimos cotação com o vendedor da Shimadzu, ele apresenta uma faixa de medição de 185 nanômetros a 900 nanômetros. Porém, essa faixa de medição pode ser aumentada com o uso do acessório ISR 2600 Plus. Através desse acessório, a faixa de comprimento de onda passa para 220 a 1400 nanômetros. Além disso, ele possui uma grade que permite medição de amostras com absorção e reflexão bastante altas. Também é equipado com monocromador do tipo 1. Sobre ampliações, nós podemos falar que esse instrumento ele pode ser ampliado com o uso de um amostrador automático, por exemplo, da série ASX. Esse amostrador está mostrado na imagem. Ele pode ser utilizado para fazer até 360 amostras analisadas automaticamente. Além dessa aplicação, nós também podemos citar o uso de softwares opcionais, que adicionam outras funções de análise de dados, como, por exemplo, o valor de cor, que é esse gráfico que está mostrado no canto superior esquerdo, a espessura do filme, que é o gráfico logo ao lado desse, citado anteriormente, e o valor de proteção ultravioleta, que é o gráfico que está apresentado logo abaixo, no canto inferior esquerdo. Então, essas são as ampliações que podem ser feitas nesse instrumento.
Além dessas, outros variados tipos de acessórios podem ser incrementados nesse instrumento a fim de tornar a análise ainda mais precisa. O outro instrumento escolhido foi o espectrofotômetro da Peak Instruments, modelo T9200. E aqui vocês já conseguem ver um pouco dele, até mesmo seu display na imagem que está ao centro. Bom, já iniciamos com o que a empresa fornece acerca do produto, no site da compra em que fomos consultar. Está disponível o passo a passo para a montagem do instrumento, mas por conta do serviço de atendimento, o cliente que tiver problemas nessa parte vai ser auxiliado de uma forma muito rápida por algum representante da empresa. Eles também fornecem as funções desse instrumento, que são medições de fotometria, teste quantitativo, tempo de medição, comprimento de onda de digitalização, teste de múltiplos comprimentos e medição de DNA e proteína. Como características gerais desse modelo, nós temos que possui feixe duplo, grade holográfica, largura de banda espectral de 2 nanômetros, precisão de comprimento de onda de mais ou menos 0,3 nanômetros, lâmpadas de tungstênio deutério, detector fotodiodo de silício, garantia de até 3 anos, o software é opcional e a repetibilidade do comprimento de onda é igual ou menor que 0,2 nanômetros. Aqui vocês estão vendo mais características que foram fornecidas pelo fabricante desse espectrofotômetro, como por exemplo a tela de 7 polegadas, os botões de silicone, entrada USB. É possível fazer a análise de 8 amostras, o software, que eu já tinha falado anteriormente, que é opcional, suporte de filme, entre outras características que são descritas nesta imagem. Como vocês podem ver aqui. Então agora vocês irão ver um vídeo da empresa sobre o espectrofotômetro da Peak Instruments. Agora um pouquinho da cotação que foi feita para ambos os instrumentos. Como eu já disse anteriormente, nós fizemos a cotação desses instrumentos, da Shimadzu e da Peak, e como vocês podem perceber, cada um tem características que são significativas, e tem grande influência no preço final pelo fabricante. A Shimadzu está pedindo atualmente $14.028, o que dá cerca de R$ 72.371,60. Já a Peak está pedindo $2.945 mais o valor da taxa, que é a partir de $720,49 para o Brasil. Isso é cerca de R$ 18.910,56. Então, nós conseguimos perceber que tem uma diferença muito grande em relação ao preço desses dois instrumentos. Porém, consultando o grupo, nós decidimos que se houvesse a possibilidade de fazer uma compra de algum desses instrumentos, nós escolheríamos o instrumento da Peak, o espectrofotômetro deles, modelo T9200, por conta do seu custo-benefício. Bom, a partir de agora nós falaremos sobre aplicações da instrumentação UV-Vis. Para falar sobre essas aplicações, nós resolvemos trazer um artigo intitulado Estudo espectroscópico UV-Vis de solvatação preferencial e interações intermoleculares em metanol, propan-1-ol e acetonitrila por meio de sondas solvatocrômicas.
Esse artigo foi publicado na revista, cujo nome está no cabeçalho. Ele é do ano de 2014, dos autores Nelson Nunes, Rubem Elvas Leitão e Filomena Martins. A revista a qual este artigo foi publicado tem um fator de impacto de 4,098 e atualmente ele tem 21 citações. Os objetivos desse trabalho foram medir os deslocamentos solvatocrômicos UV-Vis de 4 indicadores, sendo eles 4-nitroanilina, 4-nitroanisol, 4-nitrofenol e NN-dimetil 4-nitroanilina a 228,15 Kelvin na mistura ternária metanol, propan-ol, acetonitrila e estudar as características de acidez, basicidade e polarizabilidade deles. A importância desse trabalho visa a relevância das misturas de solventes, que é grande considerando a gama de aplicações delas. Isso inclui modificações na solubilidade dos solutos, ajuste nas propriedades físico-químicas da solução e o uso em processos de separação. Dentro desses processos de separação, nós podemos citar, por exemplo, a cromatografia líquida. A complexidade das interações solvente-solvente aumenta consideravelmente com o número de componentes dentro da mistura. E as sondas solvatocrômicas permitem dois tipos de análise, uma baseada no deslocamento da banda de absorção das sondas solvatocrômicas em função da fração molar do componente, e o outro que é centrado na determinação de diferentes parâmetros de polaridade, como, por exemplo, os parâmetros Kamlet-Taff, que são muito discutidos ao longo desse trabalho, por meio da medição dos números de onda de uma ou mais sondas, o que vai permitir um entendimento detalhado das interações sonda-solvente. Sobre o uso da técnica, a análise espectroscópica UV-Vis foi realizada em um espectrofotômetro JASCO modelo V530, que é esse que está mostrado na imagem ao lado. Esse espectrofotômetro foi equipado com uma célula que permitia um controle termostático, uma vez que durante todo o trabalho os autores mantiveram uma temperatura específica constante. Além disso, cubetas de quartzo de 1 centímetro de comprimento de caminho óptico foram usadas em todas as medições. Também podemos dizer, a respeito da técnica, que cada sonda solvatocrômica foi pré-dissolvida nas misturas e a concentração foi ajustada, adicionando mais mistura solvente para obter valores de absorvância na faixa de 0,6 a 0,9 nanômetros. Além disso, os números de onda relatados resultam de pelo menos uma média de 3 experimentos individuais, e sempre apresentou um padrão relativo de desvio inferior a 0,14%. Nesta tabela, que está disponível no material suplementar do artigo, mostra que o ajuste do 4-nitroanisol em metanol e acetonitrila tem um R relativamente baixo, como nós podemos ver lá no finalzinho da tabela. E a magnitude de F2,1, que está logo acima do valor de R, revela claramente que esta sonda é preferencialmente solvatada por acetonitrila em vez de metanol. Uma inspeção cuidadosa dos valores de F2,1 na tabela indica que para o metanol e propanol, o metanol é a espécie predominante na vizinhança da sonda, enquanto que no caso propanol acetonitrila, a acetonitrila aparece como solvente que melhor solvata o 4-nitroanisol. A análise de todos os parâmetros na figura A mostra que não ocorrem interações sinérgicas em nenhuma dessas misturas. Por outro lado, os números de onda estimados para os solventes puros estão em boa concordância com os valores experimentais. A análise dos parâmetros de ajuste da NN-dimetil 4-nitroanilina, figura 2D, revela que, em comparação com o 4-nitroanisol, figura A, existem duas diferenças principais no comportamento. A ordem de solvatação é invertida e existem algumas frações molares cujo valor do número de onda é inferior ao dos componentes puros, uma evidência de um efeito sinérgico. A escolha nesta tabela do modelo com M igual a 2 para essa mistura é baseada em existência de valores de propriedade abaixo dos valores dos componentes puros e que não podem ser contabilizados com um modelo com M igual a 1. No entanto, a baixa significância estatística dos parâmetros, especialmente, mostra que esse sistema é um caso limite para a consideração de um sinergismo negativo.
O mesmo não acontece na figura C, em que o sinergismo negativo é claramente visível na região da fração molar entre 0,04 e 0,62, evidenciando a interação entre o complexo formado pelos dois solventes e a sombra. A análise da figura D revela que, apesar de seu ajuste estatístico ligeiramente pior em comparação com as misturas restantes, a 4-nitroanilina é melhor solvatada nesse caso. O parâmetro P, baseado na 4-nitroanilina, figura A, revela que a mistura se comporta quase idealmente, com desvios ligeiramente positivos. O parâmetro P, baseado na NN-dimetil 4-nitroanilina, figura B, mostra um desvio negativo muito pequeno da idealidade. Análise do parâmetro B, com base no par 4-nitrofenol 4-nitroanisol, figura C, revela um comportamento ideal. O comportamento de B, obtido a partir do par 4-nitroanilina NN-dimetilnitroanilina, figura D, mostra que a mistura apresenta um comportamento também ideal. Nessa tabela, podemos fazer uma comparação de parâmetros para os solventes puros. O comportamento de A, B e P em metanol propanol foi como esperado, e dada a natureza química dos dois componentes, próxima da idealidade, e sempre que surgem alguns desvios, geralmente não são muito significativos. A adição de pequenas quantidades de acetonitrila às misturas binárias contendo álcool levam a um aumento de π. Por fim, agora, fecharemos este trabalho, concluindo com o fechamento de ideias. A técnica da espectroscopia molecular, usando instrumentos UV-Vis, é muito utilizada na área de química, seja na indústria ou na pesquisa, e ela é útil para variados tipos de análise. Existem hoje no mercado muitos modelos de espectrofotômetros UV-Vis. Eles variam em componentes, acessórios e configurações. A escolha do mais apropriado varia conforme a necessidade da pesquisa e do pesquisador. Agora, mostraremos as nossas referências bibliográficas, que são essas. Muito obrigada pela atenção.